Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o novo presidente do Conselho do Plano Diretor de Gramado, engenheiro Ricardo Pessim. Prazer em tê-lo no programa, Ricardo. Prazer, Miron. Prazer é meu estar aqui. Você tem quase 30 anos trabalhando junto ao Plano Diretor. O que muda a partir de agora? Miron, muda muita coisa, mas basicamente a gente está tentando se adaptar ao crescimento da cidade, né? Que é um organismo orgânico, né? Uma redundância, mas ela precisa de ajuste cada vez mais. O que antigamente, por exemplo, o centro existia as residências migraram para o bairro Planalto e hoje, agora em diante, a gente começa a ver prédios no bairro Planalto. Então, esse organismo vivo, a gente precisa ajustar de tempo em tempo. O que eu destaco é que a gente mantém as características principais, né? Isso foi uma preocupação nossa desde o começo, manter a característica de uma cidade de charme, onde tem pouca altura os prédios, né? Tem pouca verticalidade. Com isso, a gente acaba tendo mais ocupação de solo, é natural, mas o nosso principal objetivo foi tentar manter essa característica que nos fez o que somos, né? Então, a gente tem que conduzir numa parcimônia, num equilíbrio, essa condição, aumentar sem exageros, né, criar o que a gente tem hoje de conceitos modernos, que é levar infraestrutura mais para o bairro, né, e criar e sempre fazer que cada vez se movimente, né, os bairros se movimentem ao centro. Então, é um ajuste muito importante. A gente está limitando também tamanhos, né? Então, uma situação que a gente considera muito positiva, a gente se assustou com tamanhos de empreendimentos aqui que não combinam, né, com a gente. Então, a gente que acabou criando aí ferramentas para deixar os empreendimentos mais charmosos e pequenos. Em resumo básico, teria muita coisa para falar, mas é isso. Lá atrás houve uma demanda muito grande, como tem sido agora, mas faltou infraestrutura, por exemplo, a questão da água. Você ia construir um prédio, pedia para a Corsã dizia, pode construir que eu garanto. Aí o que ocorreu? Lá no final de 2018 começou a faltar água na cidade e foi um caos. Onde é que houve a falha ali? Bom, a falha estrutural realmente de infraestrutura. Isso, eu creio que hoje está se questionando muito a Corsã por falta de iniciativa e inoperância no sentido tanto de dar um suporte como de dimensionar isso corretamente. Por exemplo, a gente pode comparar com a parte elétrica, né? A gente não vê isso acontecer na oferta de energia elétrica. Por quê? Porque todo prédio de empreendimento se faz, se carrega, se oferece no projeto a demanda, a empresa estatal calcula a demanda e já provisiona o reforço de rede e a demanda de energia. A Corsã nunca foi tão operante nesse sentido de informar, olha, vai faltar água, nós precisamos reforçar uma adutora, nós precisamos reforçar a rede. Sempre foi muito inoperante e sempre deu o aval que se podia evoluir. Está aí o resultado, tá, tanto na rede de água quanto a rede de esgoto. O esgoto, que talvez seja um pouco mais preocupante, o que chama mais atenção, na verdade também não podemos só culpar a Corsã, e aí tem um tripé aí de culpa, né? A iniciativa privada também tem sua culpa na medida que não se liga na rede, né? Por conforto, por economia, por zona de conforto de não querer ligar na rede. E o município também não cobra muito isso, né, porque não quer penalizar, época de pandemia e tal, todo mundo por recurso. Então nós ficamos com a rede, às vezes, passando na frente das casas, dos empreendimentos, sem que tenha ligação. Isso é beiro absurdo, né? Então a gente está vendo aí redes antigas despejando resíduos em redes pluviais, né, quando chove, na cidade chove muito, então o solo fica pouco permeável, né? E aí esse resíduo todo acaba indo em redes pluviais. E aí acontece o que a gente está vendo aí. É uma situação, né, que a gente não merece mais ter e temos que ter um maior cuidado com isso aí. Eu creio que a gente está no limite. Além da Corsã, neste momento, a grande bronca é em relação à mobilidade urbana. Em que aspecto o Conselho de Plano Diretor pode contribuir para minimizar o problema? Miron, isso é o que mais nos preocupa.
E isso, por incrível que pareça, tá? A gente tem aí muitos anos de estrada e a gente começou a aprender conceitos modernos e onde deu esse problema, onde tem esse problema e como é que as cidades lá fora estão se portando com isso. E por incrível que pareça, isso é uma discussão que é legítima, tá? Mas é uma tese que toda a comissão do plano defende, de que não é incentivando o automóvel que a gente vai resolver isso. Então, esses centros que a gente aprendeu é o contrário. Tá? Há, inclusive, pesquisa que diz que o automóvel é o próximo cigarro, tamanho a preocupação que a gente tem com ele. Nós, no Brasil, fomos culturalmente educados para ser dependente do automóvel. Então, aqui todo mundo vai trabalhar de carro, meu lado. Nós não temos transporte público. Miron, a gente mora aqui há mais de 30 anos, e tu 40, 50 anos. Quantas vezes a gente pegou um transporte público na cidade? Raras vezes. Quantas vezes a gente andou de Uber? Quantas vezes a gente andou de táxi? Então a gente tem a cultura ainda de pegar carro, às vezes, para andar 3 ou 4 ou 5 quadras. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo com que as pessoas entendam, e estão começando a enxergar isso, que a gente tem que desincentivar o uso de automóvel. Mas, claro, isso é um processo complexo. Em troca disso, a gente tem que oferecer transporte público de qualidade, né, como a gente vê na Europa. Na Europa, a gente vive sem automóvel. Numa cidade de turismo, a gente tem transporte, tem metrô, tem ônibus de qualidade, tem bondes, tem carros, Uber, né? Então, a gente está muito limitado ao carro. Então, o desincentivo ao uso de carro já existe em cidades europeias que têm programas de tirar tantos mil carros cada ano que passa. Então, essa é a nossa identidade. Nós não queremos mais incentivar e, com o tempo, a gente quer fazer programas, né? Deixa o carro em casa, use outros tipos de meio de transporte, fazer com que a prefeitura também entenda isso, né? E comece a investir em transportes alternativos. Nós não vamos, Miron, aumentar a largura da Borges Medeiros, nem da São Pedro, nem da Garibaldi, não adianta, né? Então, isso é a nossa estrutura que a gente tem. Então, a gente não pode cada vez mais incentivar a vir carros. Hoje é um dia de semana, nós estamos com a cidade cheia. Então, a gente tem que oferecer outros transportes, criar o famoso terminal turístico. E incentivar o turista também a deixar o carro no hotel. Outro dia eu falei para um hoteleiro, ele ficou de cabelo arrepiado, porque como é que eu vou dizer para o meu cliente que ele deve ir de bike até o centro? Pois é. A bicicleta até já está ficando um pouquinho popular. Vê como a gente sabe fazer as coisas, né? Os hotéis já pegaram o tema bicicleta, já decoraram, já fizeram a sua publicidade. A parte das bicicletas é muito bacana, só que tem que ser mais. Se carro fosse problema para o turismo, meu, Amsterdã não tinha turismo. Só tem bicicleta lá. Como eles se viram lá? Ir para Amsterdã de carro é um problema. Então a gente vai para lá e anda feliz da vida, de bicicleta, quase atropelado por bicicletas, né? Anda a pé, caminha muito. Então a gente ainda tem muito a aprender, mas a gente é muito dependente de automóvel. Então essa discussão, a gente quer incentivar para que o pessoal entenda isso. Então, as questões das garagens, não quer dizer que não se incentive, né, que o poder público não tenha leis de incentivo a fazer garagens. A gente tem que andar com isso um pouco paralelo. Mas a ideia é que cada vez tenha menos automóveis, mais pessoas. Engenheiro Ricardo Pessim, presidente do Conselho do Plano Diretor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.